Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tem. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Tem. Hoje tem café? Tem. Hoje tem café? Hoje tem café? Hoje tem café? Não, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Hoje tem café? Hoje tem café? Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Hoje tem café? Hoje tem café? Hoje tem café? Não, quer café. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Café com Galego, aquele café gostoso e saboroso de todos os sábados às 19 horas. Hoje o nosso tema será ação social. É um tema que tem muita importância, porque nós vamos falar do povo, daquelas pessoas mais necessitadas, de uma área muito importante que eu tive na minha vida, que foi cuidar do povo. Nós estamos, hoje é sábado, 15 de agosto de 2020. Se meu pai, hoje ele estivesse vivo, hoje, dia 15 de agosto, ele estaria completando 98 anos. E eu tenho certeza que ele está lá no canto que Deus o colocou e está olhando aqui por nós. Então, eu quero pedir também a vocês que se cuidem, porque o Covid está aí. O vírus maldito está assolando nosso município. Infelizmente, hoje nós já estamos com 112 casos aqui no nosso município e 9 óbitos. Então, nós temos que colaborar com a equipe da saúde, com o secretário de saúde, Adinaldo, para que a gente possa estancar essa sangria na nossa família. Eu quero também falar de um tema que surgiu essa semana, que foi a falta de respeito com um cidadão que simplesmente teve uma opção partidária, que é um direito de todos, de escolher, de livre-arbítrio para escolher o melhor para si, e faltaram com respeito com essa família. Então, por favor, vamos respeitar cada cidadão, vamos respeitar cada opinião. Então, vamos começar hoje no nosso tema, que é assistência social, e vamos começar com Luciete. Luciete foi a coordenadora de vários programas dentro da nossa ação social, e ela vai começar falando sobre a questão desses programas. Então, com vocês, a nossa querida amiga Luciete. Enquanto isso, eu vou tomando aquele cafezinho
saboroso. Boa noite a todos. Meu nome é Luciete. Venho por meio desse vídeo, a convite do senhor Ailton Costa, conhecido por Galego, falar um pouco como se deu os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social no período em que ele foi prefeito do nosso município, Jurema. Bem, recebi o convite para atuar na Secretaria da Assistência Social no ano de 2005, no início da gestão do nosso querido ex-prefeito Galego. E era tudo muito novo e desafiador para toda a equipe que estava assumindo, né? A secretaria existia basicamente só no papel. Como a conhecemos hoje, com prédio, com equipes formadas, não existia na época. E eu garanto que o que temos hoje de assistência social, os alicerces foram dados naquele ano de 2005 e nos anos seguintes, durante a gestão do ex-prefeito Galego. Então, inicialmente os programas sociais que existiam naquela época eram o PET, o ProJovem e o CCI. O PET atendia crianças na faixa etária dos 7 aos 15 anos incompletos. O ProJovem atendia jovens na faixa etária dos 15 aos 17 anos incompletos também. E o CCI atendia idosos. Então, e existiam também os benefícios eventuais. Porém, não existiam normatizados feito o que temos hoje. Enfim, durante a gestão do ex-prefeito Galego, todos os projetos e programas que eu citei, eles tiveram uma expansão em relação ao número de vagas e, por consequência, no quantitativo de pessoas atendidas por eles, né? Era uma preocupação da equipe da secretaria naquela época em expandir o número de vagas, em buscar trazer mais vagas para esses projetos e programas do nosso município naquele período, porque nós sabíamos da necessidade de inserir mais jovens, mais crianças e mais idosos nesses serviços prestados. Um grande marco nesse governo, pelo menos no meu entender, né, foi sem dúvidas a implantação do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS. Eu me lembro bem, e acredito que Galego também lembra, que quando buscamos, né, a questão dos recursos, de como deveríamos organizar, enfim, e quando foi para decidir qual local que seria implantado o CRAS, eu lembro que Galego bateu o pé, o CRAS vai ser implantado em Queimadas. Embora algumas pessoas quisessem fazer com que ele mudasse de ideia. Não, mas é melhor implantar o CRAS em uma outra localidade. Não, ele bateu o pé, ele disse, eu quero o CRAS implantado em Queimadas. E assim foi feito. Mas não foi implantado em Queimadas por mero acaso, não. Ele, como sempre foi uma pessoa de visão, né? Ele via a necessidade de levar os serviços que tinha na sede, aqui na secretaria, daqui, para Queimadas, e expandir. Ele sabia da necessidade daquela comunidade, sabia a necessidade, sabia os problemas que eles tinham em relação a se deslocar, para vir resolver questão de Bolsa Família, para vir solicitar uma ajuda, enfim. Então, ele bateu o pé e disse, não, o CRAS vai ser em Queimadas. E assim foi feito. Inicialmente, a equipe do CRAS era composta por 2 profissionais, uma assistente social e uma psicóloga. As 2 trabalhavam no atendimento às famílias, no atendimento integral, faziam visitas domiciliares, como esse é o papel, mas eu estou falando assim no passado porque foi o período que eu participei, né, que eu estava atuando. Enfim, elas trabalhavam fazendo atendimento ao público, fazendo as visitas domiciliares, acompanhando aquela família de forma integral, certo? Então, continuando, dizia Galego na época que era essencial que o CRAS fosse localizado em Queimadas, porque isso facilitaria a vida daquela população. Isso evitaria que eles precisassem pegar um transporte para vir à cidade, para vir à sede do município, resolver questões de doação, questão de Bolsa Família, enfim. E foi realmente a decisão mais sábia,
porque o CRAS foi implantado em Queimadas e funciona lá até hoje e possibilitou uma melhoria na qualidade de vida daquela população. Então, inicialmente, a equipe era composta por uma assistente social e uma psicóloga, e elas faziam o atendimento às famílias, atendiam elas de forma plena, faziam visitas domiciliares, faziam o atendimento do público no CRAS, encaminhavam os beneficiários para receber o benefício de prestação continuada, davam entrada em busca do benefício de prestação continuada, que é o BPC do LOAS. Elas também acompanhavam os programas PET, ProJovem que existiam, elas também davam esse suporte lá, e o CRAS foi muito benéfico, além, é claro, de também fazer a concessão de benefícios eventuais, no sentido de fazer as visitas e observar direitinho qual família de fato necessitava ou não. Então, ao meu ver, um grande marco para a assistência social do nosso município foi, sem dúvida, a implantação do CRAS no nosso município, e foi uma conquista memorável. Foi nesse período também que houve uma preocupação e uma necessidade urgente em organizar e normatizar os benefícios eventuais. Os benefícios eventuais, gente, são aqueles benefícios concedidos às famílias, cesta básica, doação de leite para uma criança que está abaixo do peso, enfim. Como o próprio nome diz, os benefícios eventuais, eles não podem virar uma regra, eles têm que ser eventuais para suprir uma necessidade, uma carência daquela família naquele momento. Então, tínhamos a lei que normatizava a questão das doações, da assistência social no município, mas nós não tínhamos regras claras de como, quem poderia ter acesso a esses benefícios. E foi uma necessidade que foi sentida também de normatizar. Com isso, como vocês sabem, que para mudar uma lei, para fazer uma lei nova, leva muito tempo. Então, buscamos, através do Conselho Municipal de Assistência Social, normatizar, criar regras que deixassem mais claras a questão de quem teria acesso aos benefícios eventuais. Regras essas que, creio eu, que são seguidas até os dias atuais, já que foi normatizada através de um conselho, do Conselho Municipal de Assistência Social. Foi um grande marco também, né? Um outro programa que foi alavancado na gestão do ex-prefeito Galego foi, sem dúvidas, o programa Bolsa Família, né? O Bolsa Família, na época, ele recebeu um investimento enorme em bens materiais, mas em relação aos profissionais que passaram a atuar no programa Bolsa Família. Então, foram contratadas pessoas que saíram casa a casa, fazendo o cadastramento das famílias, que iam se inscrever solicitando o benefício do Bolsa Família. Foram contratadas pessoas para atendimento na secretaria, foram adquiridos computadores, internet de melhor qualidade, e isso foi muito benéfico para a população em geral. Então, o Bolsa Família hoje, no nosso município, tem a estrutura que tem. Com certeza, a base foi dada na gestão do ex-prefeito Galego. Enfim, o Bolsa Família, como conhecemos hoje, nasceu na gestão do ex-prefeito Galego, né? Outro marco nas ações da Secretaria de Assistência Social na época que Galego foi prefeito foi e é até os dias de hoje, sem dúvida nenhuma, o trabalho desenvolvido no ano de 2010, quando o nosso município foi atingido por fortes chuvas, o que ocasionou danos em muitas residências. Então, é de conhecimento de todos que no ano de 2010, mais precisamente no mês de junho de 2010, fortes chuvas caíram no nosso município e alagaram muitas localidades. Com esse alagamento, ocasionou rachaduras, caiu um muro, chegou a cair, enfim. Foi um caos na cidade. E nisso, a Secretaria de Assistência Social passou a trabalhar dia e noite em parceria com a Defesa Civil do Estado e foi algo muito benéfico para a população. Então, foi com certeza um período de grande turbulência para a Secretaria. Fomos colocados à prova o nosso trabalho. Tínhamos o trabalho de cadastrar as famílias, fazer visitas às famílias, receber doações,
separar, organizar, depois entregar essas doações que o município recebeu na época, muita doação de água potável, roupas, colchões, enfim, itens de primeira necessidade, que aquelas famílias que tiveram suas casas atingidas, que caiu um muro, enfim, coisas que as famílias tinham necessidades urgentes na época. E esse trabalho foi feito, foi muito bem feito, modéstia à parte, né? Então, passado todo esse susto que foram os primeiros dias em relação a tudo isso, Galego começou a correr atrás, a tentar buscar parcerias, a firmar convênios, a cobrar do governo estadual, que por sua vez teve que cobrar o governo federal, enfim. As ações naquele período resultaram no grande quantitativo de habitações do Minha Casa Minha Vida que existe no nosso município nos dias de hoje, né? Tem cerca de 500 casas no residencial aqui de Jurema. Eu não vou falar a quantidade certinha porque a memória pode me falhar, mas tem o residencial aqui de Jurema com mais de 500 casas. Aí teve o residencial de Queimadas, residencial do Salobro e o residencial que o pessoal chama da Saudade, né? Que esqueci agora o nome. Enfim, essa quantidade de habitações que foram construídas no nosso município, boa parte foi para atender as pessoas que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas de 2010. Outras casas foram construídas também e outras famílias que não foram atingidas na chuva, mas que fizeram cadastro posteriormente, tiveram acesso à casa pagando uma prestação irrisória. Enfim, de tudo que foi feito no município pela assistência social, foi feita com todo o suporte, com todo o aval do ex-prefeito Galego. Eu tenho um sentimento de dever cumprido, né, em relação a esse período que trabalhei na assistência social. Enfim, eu poderia falar bastante, né, sobre o trabalho que foi desenvolvido naquela época, mas o tempo não me permite. Então, eu encerro por aqui, agradeço o convite do senhor José Ailton Costa, Galego, né? Agradeço o convite e ressalto que foi uma honra fazer parte da sua equipe no período que o senhor foi prefeito, né? Me possibilitou ser a profissional que eu sou hoje, com certeza eu aprendi muito nesse período. Então, o meu muito obrigada, agradeço a atenção de todos e tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Eu que agradeço a você, Luciete, pelo brilhante trabalho que você fez junto com toda a equipe da Ação Social, e você tocou em pontos importantes. Você falou a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família, quando eu assumi em 2005, ao entrar na prefeitura, eu me deparei com uma sala cheia daqueles folhetos que eram preenchidos para poder a pessoa ser beneficiada com o Bolsa Família. Então, se usava o Bolsa Família para poder angariar votos, para poder atrelar a concessão do Bolsa Família ao voto eleitoral. E aquelas famílias que ali estavam cadastradas, nenhuma recebia o Bolsa Família. Nós tínhamos em torno de 1.200 pessoas cadastradas junto ao Ministério em Brasília, e nós passamos a fazer de uma forma diferente. Nós tínhamos a opção de continuar fazendo o cadastro manual ou colocar em internet e fazer a conexão direta com Brasília, com o Ministério de Combate à Fome e à Pobreza. E assim nós decidimos. Compramos equipamentos, computadores e contratamos uma internet de qualidade e começamos a fazer um novo cadastro. Fizemos um recadastramento. Nós fomos de casa a casa. A equipe visitava família por família para ver a sua verdadeira necessidade. Não era por questões políticas ou eleitoreiras. Ela era pela necessidade de cada família. Então, nós chegamos em torno de 3.400 famílias
cadastrado no Bolsa Família, recebendo benefício. Me lembro muito bem que naquela época nós tínhamos muita gente pedindo esmola, os pedintes de porta em porta. Muitas vezes a gente estava na hora do almoço e alguém batia na porta. Quando a gente chegava lá, era uma família pedindo esmola com um saco na mão, com 4, 5 crianças acompanhando, que era para mostrar a necessidade, aquela pessoa que pudesse ajudar. Então, quando você ia dar um pouco de feijão, ou um pão, ou uma bolacha, o que fosse, colocava dentro de um saco. E naquele saco estava tudo misturado. Era banana, era laranja, era feijão, era carne, enfim. Nós erradicamos em Jurema, naquela época, o pedidor de esmola. Quando alguém vinha de outra cidade, principalmente aos sábados, a gente ia até essa pessoa e orientava ela a voltar para a sua cidade e se cadastrar no Bolsa Família. Porque existem vários programas que nós poderíamos inserir aquelas famílias necessitadas atendendo a sua necessidade. E dessa forma, nós erradicamos em Jurema, eliminamos o pedidor de esmola, né? Outro ponto que ela tocou foi o CRAS. O CRAS é onde você faz todo aquele trabalho voltado para atender a população, na emissão de documentos, em cadastramentos em vários programas, e naquele período eu disse será feito em Santo Antônio das Queimadas. Santo Antônio das Queimadas é um distrito, é o segundo distrito do nosso município, que ele tem quase a mesma população da sede. E era um local, uma vila muito carente. Todo o problema se jogava para Santo Antônio das Queimadas. Não se tinha uma assistência correta, se atendia principalmente aqui na cidade. Então nós descentralizamos, nós demos uma condição para que aquela pessoa que morasse em Queimadas e na região, na zona rural próxima a Queimadas, fosse atendida lá em Santo Antônio das Queimadas, né? E eu vou agora passar para Fafa, que foi a secretária de Assistência Social na época, e ela vai dizer o que nós fizemos na ação social naquele período. E, enquanto isso, nós vamos tomando aquele café saboroso. Boa noite ao chefe Gabiru Galego, boa noite a toda a nação Gabiru. Eu sou Fafa e o tema de hoje é ação social. Estive secretária no segundo mandato do ex-prefeito Galego. Vou falar para vocês algumas ações que foram desenvolvidas. Nós tínhamos alguns programas sociais, que era o PET e o PROJOV, que era o programa do governo federal, onde era atendido as crianças e adolescentes das famílias cadastradas no Bolsa Família. Nossa equipe era formada por coordenadores, monitores e oficineiros, onde era desenvolvida o reforço escolar, prática esportiva, oficinas de teatro, de música e de artesanato. Tínhamos e hoje ainda tem, que é o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, onde nossa equipe era formada por coordenadora, uma cozinheira, uma professora, uma nutricionista, um assistente social, um psicólogo, um profissional de educação física, uma equipe médica, que era uma preocupação que Galego tinha, era no atendimento deles, então era uma vez por mês, uma equipe médica ia para lá para fazer um atendimento deles lá no centro. Então era uma consulta sempre de rotina, tínhamos uma enfermeira e um técnico de enfermagem. Fazíamos algumas viagens que eles sempre cobravam, que era uma viagem sempre para a praia. Então sempre nós íamos para a praia. Fazíamos algumas datas comemorativas, que eram algumas festas que fazíamos no centro. Teve a professora, ficou muito feliz, nós também ficamos muito felizes, que alguns idosos de 60 anos vieram aprender a escrever seu nome. Foi uma felicidade muito grande. A nossa viagem para a praia era uma vez por ano, então eles ficavam muito felizes. Levávamos eles também para Carinhões, para almoçar, para fazer algumas visitas. Tínhamos um profissional de educação física, onde fazia alguns exercícios físicos com eles, onde eles adoravam.
Os homens não gostavam muito de participar das oficinas, então sempre tinham um joguinho de baralho, um joguinho de dominó, enfim, sempre alguma atividade para que eles viessem desenvolver naquele período que eles estavam lá. Nós fizemos também um recadastramento do Bolsa Família. Depois desse recadastramento, conseguimos mais de 1.000 cadastros novos para as famílias. Fizemos uma ação com os agentes de saúde, onde Galego falava que quem realmente conhece a necessidade de cada família é o agente de saúde, porque é um profissional que está diariamente com as famílias. Então, ele me pediu para que fizesse uma parceria com os agentes de saúde, onde os agentes de saúde iriam fazer um cadastro de todas as famílias. Então, com esse cadastro, nós já detectamos as famílias que necessitavam não só de uma cesta básica, mas precisava de um acompanhamento psicológico, de um leite especial, enfim. Depois desse cadastro com os agentes de saúde, nós cadastramos essas famílias e tivemos esse cuidado de todo mês, de estar sempre visitando. O assistente social ia fazer a visita, o psicólogo também, então fazia sempre os relatórios para nós. Então, nós atendíamos essas famílias. Com esse cadastro, fazíamos a doação de cesta básica mensal. Tínhamos algumas crianças que necessitavam também de um leite especial, que o pediatra indicava. Então, mensalmente, a mãe dessa criança ia lá na assistência, na secretaria, e pegava a doação, pegava o leite correspondente ao mês. Então, todo mês ela ia lá e pegava o leite. Tínhamos também a doação de insulina, de medicamentos, tínhamos o auxílio aluguel, nós tínhamos também as ações nas comunidades. Então, nós levávamos todos os atendimentos que tinha na Secretaria de Assistência Social e também das outras secretarias. Então, nos acompanhava professores, advogado, médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes de saúde daquelas comunidades, tínhamos cabeleireiros e manicures voluntários. Então, era um dia de ação na comunidade. Ali teria vários atendimentos. Então, alguém que tivesse com algum problema na justiça, tivesse com alguma dúvida em algum assunto jurídico, então tinha um advogado lá para esclarecer e ajudar aquelas pessoas. Os professores faziam aquela roda de leitura, tinha a declamação de poemas, tinha contos de histórias. As crianças se divertiam muito, era muito bom também para as crianças. O assistente social, o psicólogo, a nossa equipe da secretaria dava aquele apoio com algumas palestras e alguns esclarecimentos. Tinha algumas dúvidas sobre o Bolsa Família, então ali naquele momento era tirado todas as dúvidas e esclarecia. Tínhamos o dentista, onde fazia a entrega de um kit de higiene bucal e fazia os atendimentos. Tínhamos médicos para fazer aquelas consultas, tinha enfermeiro, os técnicos de enfermagem e os agentes de saúde, que faziam palestras de orientações sobre a saúde. Tínhamos cabeleireiro e manicure ali à disposição, quem quisesse cortar seu cabelo, fazer a unha, então eles estavam ali para atendê-los. Então era um dia muito importante, muito bom mesmo. Também tivemos aqui um caso atípico, para o nosso município. Teve as enchentes que atingiu algumas cidades do nosso estado, e Jurema também foi uma das cidades que foi atingida. Tivemos muitas casas que caíram, outras que ficaram totalmente comprometidas com rachões. Lembro que aqui embaixo na Agamenon Magalhães, que tem um rio, caiu algumas casas. Nessa noite Galego foi para lá
ajudou aos moradores a tirar seus pertences de suas residências e em seguida convocou toda a nossa equipe e pediu para que nós começássemos a percorrer o município. Então, todas as casas nós fizemos as visitas e fomos detectando as famílias, onde casas tinham caído, outras casas ficaram totalmente comprometidas com muitas rachaduras. As famílias que tiveram as casas atingidas, o que fizemos é de imediato deslocamos elas, alojamos elas em algumas escolas, as escolas mais próximas. Quando não tinha mais local nas escolas, algumas salas, alugamos algumas casas, onde tiramos essas famílias dessas casas que estavam comprometidas. Nisso, o prefeito Galego, na época, ele comunicou ao governo estadual, onde o mesmo começou a disponibilizar algumas doações. E enquanto essas doações não chegavam, Galego disponibilizou com o próprio recursos próprios do município, a compra de cestas básicas, de produto de limpeza, de higiene, colchões, para fazer a doação nessas famílias. Então, cadastramos todas as famílias que foram atingidas. E com isso, no total foram 1.059 casas atingidas. E com isso, o município foi contemplado com elas. E do início eles queriam construir todas 159 casas aqui na nossa cidade. Galego não aceitou, porque ia deslocar as famílias dos agricultores para o município. E com isso eles aceitaram. Foi difícil no início eles aceitarem, por conta das equipes de trabalho, mas Galego insistiu até que conseguiu. Então hoje nós temos a Agrovila do Sítio Esperança, a Agrovila Salobo, o Residencial Queimadas e o Residencial Eduardo Campos aqui no nosso município. Essas foram algumas ações desenvolvidas na gestão do ex-prefeito Galego. Galego, muito obrigado pelo que você fez e vem fazendo pelo nosso município. E que peço a Deus que Ele te proteja, te guie, te ilumine. E que você seja sempre essa pessoa humilde, sincera, de um coração gigante. Avante Jurema, rumo à vitória, em nome de Jesus. Bem, pessoal, vocês aí ouviram e viram o relato de Fafa, que foi a minha segunda secretária de Ação Social. A primeira secretária de Ação Social foi a senhora Maria José, e também Elza de Seu Jaime, como todo mundo a conhece. Quero agradecer a vocês pelo belo trabalho que vocês fizeram à frente da Secretaria de Ação Social. Fafa me falou aí nas palavras dela a respeito do PET, que nós organizamos o PET, demos fardamento, todo o material para que essas crianças pudessem estudar, sem onerar os pais, e também o ProJovem. O ProJovem era o programa que tinha, que tirava aquela criança que estava fora da sala de aula, para que pudesse retornar à escola e fazer uma atividade. Inclusive, eles tinham uma bolsa que era pago mensalmente dentro do programa do governo federal e também do CCI, a menina dos meus olhos, da Ação Social. O CCI foi uma coisa que nós criamos, que dava prazer, a gente sentia alegria de estar junto com eles, quando nos reuníamos
para fazer atividades, comemorações, e eu tinha o maior prazer de chegar até o CCI e encontrar aquelas pessoas alegres, felizes, fazendo suas atividades. Inclusive, teve cursos de informática para as pessoas da melhor idade, tinha também a alfabetização. Me lembro bem de uma senhora, eu não vou citar aqui o nome, que ela foi alfabetizada lá no CCI. E eu estava lá na primeira vez que ela escreveu o nome dela. Ela chorou de emoção, porque estava descobrindo o mundo. Também a questão dos passeios, né? Uma coisa, eles melhoraram muito de qualidade de vida. A saúde deles melhorou muito. Inclusive, muitos deles pararam de tomar tantos remédios que tomavam, porque às vezes era a questão da depressão, da tristeza e até às vezes do abandono pela própria sociedade, porque a pessoa era uma pessoa mais velha, idosa, e se tratava o idoso como um peso na família. E eles passaram a frequentar o CCI. Me lembro bem, Fafa, quando tinha aqueles passeios que iam para a praia, que iam para Caruaru, Garanhuns, lá no Pau Pombo, e era aquela festa, né? Eram alugados 2 ônibus especiais para transportar todos os integrantes do CCI, juntamente com a equipe da saúde para poder protegê-los e atendê-los num caso de necessidade, e graças a Deus nunca foi preciso. E nós temos uma parceria muito forte e importante, que era com o agente de saúde. O agente de saúde é o elo entre a família e a administração pública. Não é só na questão da saúde, e também na questão da assistência social e em outros setores que nós iremos falar em outras lives. Vamos falar agora da questão das casas, das chuvas. Essa semana, Pedro pegou um computador velho de Débora, antigo, e tentou recuperá-lo. E lá ele encontrou 1843 fotos daquela época de junho de 2010, que a chuva que assolou nosso município, ela foi no dia 18 de junho de 2010. Eu acordei pela madrugada e estava aquele temporal que eu achei eu pressenti que dali iria acontecer várias coisas ruins. Essa rua que eu moro aqui, ela parecia um rio. Peguei o carro, fui dar umas voltas por aí e comecei a ver a gravidade daquelas chuvas tão fortes, tão torrenciais. No dia seguinte começamos a trabalhar. Lembro-me bem que quando cheguei no Salobro, eu visitei a casa pela manhã. Quando nós voltamos à tarde, a casa já estava caída. E eu, dentro daquele meu desespero de atender a população, comecei a fazer visitas. Me despertou. Lá no Lajeiro Vermelho, tinha 6 casas que se chamavam a Favelinha do Lajeiro Vermelho, porque eram aquelas casas de taipa, uma colada na outra. E pasme, quando nós chegamos lá, não tinha uma telha sequer, não tinha vestígio. Como elas eram de barro, elas simplesmente se dissolveram e o resto do material afundou na lama. A gente andava, se a gente parasse, a gente afundava. Os carros, eu tenho vídeo que foi recuperado, né? O carro, quando a gente parava o carro em frente a uma residência para poder atender aquela família, quando a gente chegava, o carro estava completamente atolado. Ele afundava sozinho, né? E eu vendo aqueles vídeos, vendo aquelas fotos, é como se eu estivesse vivenciando de novo. A emoção tomou conta de mim, porque eu vi aquela equipe, eu vi Mazé, eu vi Alcileide, eu vi Lenilda, esposa de Marco Correia, Ivo, que eu sei que está me assistindo lá em São Paulo, Gustavo Pereira, enfim.
uma equipe trabalhando em prol da assistência, de dar uma qualidade melhor para aquelas pessoas. E nisso nós fui falar com o governador Eduardo Campos na época, que eu não tinha aproximação com ele, porque uma eleição anterior eu tinha votado contra ele. E me desloquei de Jurema a Palmeirina, numa chuva torrencial, e expliquei a ele a situação de Jurema. Ele disse: prefeito Galego, a partir de hoje o senhor não gastará R$1 sequer no seu município do RTM, porque o senhor vai ter a parceria do Estado. E assim foi feito. Em 2010, eu procurei o governador Eduardo Campos e ele nos atendeu. Então, Jurema, a partir daquele momento, daquela parceria com o governador, Jurema mudou, passou a ser outra Jurema. Eu digo que é uma Jurema até 2010 e uma Jurema a partir de 2010, porque nós, com o nosso esforço, com nossa perseverança, com a nossa vontade e com a garra dessa equipe, nós visitamos casa a casa do nosso município. Zona Rural, a Vila de Santo Antônio das Queimadas, Jurema sede, e nós conseguimos cadastrar 1.059 famílias. Construímos 1.059 residências para atender a necessidade dessas pessoas que perderam suas casas. Nós fizemos um programa para ajudá-los financeiramente, porque perderam a lavoura, porque não tinha mais condições de trabalhar. Cada família recebia um salário na época de mais ou menos R$500 por pessoa que fosse trabalhar da família. Nós, depois da construção das casas, nós conseguimos, junto com o governo federal, para um empréstimo a fundo perdido, ou seja, que não iria pagar, de R$5.000 para cada família comprar os móveis da sua casa. E isso foi o trabalho que nós fizemos. Isso foi da forma que nós encontramos de ajudar essa população que estava sofrendo naquele momento. Você lembra bem disso. Você sabe, você que sofreu, você que passou por esse momento difícil e hoje está morando na sua residência, na sua casa, que muitas vezes eu chego lá, a pessoa diz: Galego, minha casinha, aí corrige, minha casinha não, minha mansão. São pessoas que precisavam naquele momento. E hoje eu me sinto bem quando eu me recordo do trabalho que nós tivemos, da maneira que nós sofremos, porque nós sofremos junto com aquela família. Então, a gente dava toda a assistência possível. Não jogamos esse pessoal dentro do ginásio de esporte, como a Defesa do Civil do Estado queria, que juntasse todo mundo dentro do ginásio de esporte, dentro de um colégio. O município da Jurema teve a sensibilidade de alugar todas as casas que tivessem disponíveis, ou famílias que pudessem adotar outra família, recebiam o aluguel. Né? Então, Jurema deu um pulo, porque eu fiz um acordo com o governo do Estado, com o governo federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu até fui processado por um advogado que chegou a me denunciar na justiça, dizendo que eu estava abdicando dos impostos do município. Mas eu não abdiquei. O que eu fiz foi um acordo da isenção que o programa pedia, da isenção dos impostos, mas em contrapartida eu pedi e fiz um acordo com a empresa e com o governo do Estado para que contratasse as pessoas de Jurema para trabalhar na construção dessas casas. Aquelas pessoas que pudessem, que tinham aptidão. E aqueles que não tivessem, infelizmente, teria que trazer de fora. Mas, graças a Deus, 95% dos funcionários inicialmente foi de Jurema. E acabou com 98% de todo efetivo ser do nosso município. Quantos e quantos não melhoraram de vida?
com o salário que recebia da empresa Construquadra? Quantos não tiveram a oportunidade, né, de crescer, desenvolver com o seu trabalho? Então, foi muito importante o trabalho da ação social na assistência àquelas pessoas que estavam necessitadas. Então, agora nós vamos ouvir uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu a tenho como amiga, né? Maria, conhecida por Maria de Enoque, ela foi a coordenadora do CCI. Então, Maria, à frente do CCI, Maria fez um trabalho excelente, né? E eu recordando de um fato aqui, que certa vez Fafa me pediu para que a gente estudasse uma maneira de dar um lazer àquelas crianças que frequentavam a creche, que era da alfabetização, que nunca foram ao cinema. Aí eu disse, não tem problema, Fafa. Pegamos 2 ônibus, ou foi 3 ônibus, com crianças, levamos para o cinema em Caruaru. Chegou lá no shopping em Caruaru, aquelas crianças tudo de mãos dadas, depois do cinema, foram conhecer o shopping, passear no shopping. Criança que jamais imaginaria o que é um shopping center. Eu me recordo bem que a proprietária do restaurante Tia Teta, ela viu aquele movimento de criança todas fardadinhas, com a logomarca do nosso município, e ela perguntou o que era. Aí Fafa disse, não, são as crianças, explicou o porquê daquelas crianças estar naquela tarde ali no shopping center. E isso resultou em quê? Fafa entrou com todas as crianças para fazer o lanche da tarde, e para nossa surpresa, Tia Teta não cobrou R$1 sequer do lanche dessas crianças. Então foi uma coisa que marcou muito, tanto a nossa gestão à época, como essas crianças que eu tenho certeza, hoje tem pai de família, tem mãe de família, e eles lembram muito bem que gravou na memória aquele primeiro passeio, né? Então, Maria, esteja à vontade e a palavra é sua. Boa noite a todos que estão assistindo a live da assistência social, né? Boa noite, Galego. Estamos aqui para falar sobre a assistência social de Jurema. Comecei em 2008, no governo do prefeito Galego, né? Foi uma experiência muito boa para mim, né? Para conviver com o pessoal do CCI, que é Centro de Convivência do Idoso, né? Dona Dodô, né? Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Ficar com eles, né? Dar assistência a eles, né? Sendo apoiada por Galego, né? Falar da assistência social é maravilhoso, porque eu só tenho que agradecer, né? Por estar presente, né? No dia a dia deles, que eu chamo com eles meus meninos e minhas meninas, né? Então eu adoro eles, ficar com ele esses anos todos, né? Teve o mandato de Galego, né? 4 anos, depois mais 4, né? Agora com Aguinaldo, 4 e mais 4. E foi maravilhoso, né? Nossos passeios, nossas viagens, né? Nossas diversões, né? Tem educação física para eles, tem um artesã que sempre está com ele, vem também de fora, né, a ampliar mais no artesanato com eles, que eles adoram. E tantas coisas boas para eles, né. Galego deu muito apoio, como Aguinaldo também, agora na gestão. E Galego proporcionou muitas coisas para eles, né. Viagem, praia, né, conhecer pontos turísticos, como a gente foi para Olinda, né? Agora também foi agora no mandato de Aguinaldo, de Galego, a gente fomos para a praia, Barra Grande, Maragogi, né? Fomos conhecer o Cristo em Garanhuns, sempre 2 anos ou
acho que a gente vai, acho que 2 anos, fomos para o Natal Luz em Garanhuns, né? Então, Mãe Rainha e Frecheira, passeios maravilhosos que eles gostam, eles adoram, nunca deram trabalho, né? São pessoas, crianças, né? Que a gente ama e gosta de estar com eles. A ação social eu só tenho que agradecer e que continue daqui para frente, né? Com essa atenção aos idosos, né? Que é onde eu faço parte, né? Da assistência social. Eu só tenho que agradecer, né? Por um trabalho maravilhoso, né? Que é feito, né? Com eles, e eles adoram estar lá, né? Agora mesmo na pandemia eles ficam sempre perguntando, sempre falando, mas ninguém pode ir. Então, eles sentem muita falta. E eu também, porque eu amo todos eles, a cada um. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, que na época foi Galego que me deu, né, para mim ficar com eles, né, e continuei o mandato de Galego e agora Aguinaldo. E continuou com o trabalho do CCI. Então, meu boa noite para todos e até a próxima. Muito obrigada. Vocês aí ouviram as palavras de Maria e ninguém melhor do que ela para falar sobre o CCI. Às vezes a gente esquece alguma coisa e Maria relembrou de alguns detalhes das viagens, da forma que o pessoal era tratado. E eu só tenho que agradecer a você, Maria, por tudo isso que você fez pelo nosso povo de Jurema. Agora nós vamos ouvir Dona Irene. Dona Irene fazia parte do corpo do CCI. Ela era uma das pessoas que frequentava, junto com o seu Zezé e tantas outras pessoas, no nosso CCI. Então a palavra está com Dona Irene. E nós vamos continuar nosso cafezinho. Pois não? Bom, gente, meu nome é Rosilda, todo mundo me conhece, né? Tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô muito feliz, né? Nação Gabiru e todos que estão assistindo. Eu vim aqui falar um pouquinho do governo de Galego. Bom, gente, meu nome é Rosilda, todo mundo me conhece, né? Tô gravando esse vídeo aqui. O CCI está fazendo uma falta. Foi bom. Aprendi um bando de coisinhas no CCI. De boneca, de bordado, artesanato, tudo. Coisinha que saía do CCI eu também fazia. No tempo de Galego fui para a praia, fui para feira, Mãe Rainha, o Pau-Pombo. Boa viagem, boa também, bem atendido, bem organizado. As festas do CCI, São João, tudo bom organizado. Legal, foi. Esse daqui vem desmontado, aí a gente monta, né? Aí ela bota no... Esse daqui também a gente monta. Aqui a gente faz o corpo e ela monta. Aprendi no CCI. Coisa lá guardada, é porque eu não vou trazer tudo que dá um balai, né? Dona Irene, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar participando da nossa live. É uma honra e um prazer muito grande ver a senhora bem de saúde e que Deus a ilumine e a proteja. Então, a questão do CCI, a gente fica emocionado quando lembra, quando vê uma senhora como Dona Irene, que tem tantas outras que Dona Irene está representando, me deixa feliz por ter proporcionado tantas coisas boas às pessoas da terceira idade, né? Então agora nós vamos ouvir também mais uma pessoa que eu tenho o maior respeito por ela. Ela foi escolhida para representar
todas aquelas mães, né, de nosso município. Rosilda ela tem 11 filhos. E Rosilda adotou mais um. Eu tinha um prazer tão grande quando eu ia na casa de Rosilda, pela sua simplicidade. Não é pobreza, é pela falta de recursos, mas a casa de Rosilda dava gosto. Você podia sentar no chão, você podia se deitar no chão, você podia até comer no chão pela limpeza que ela tem na casa dela. É uma pessoa assim de fibra, uma mulher maravilhosa. Então, Rosilda é um exemplo. Rosilda é um exemplo. Que Rosilda nunca chegou para perturbar, para pedir por pedir. Rosilda chegava dentro das suas necessidades e era atendida dentro da ação social. Então vamos ouvir agora Rosilda e continuar tomando o café. Bom, gente, meu nome é Rosilda, todo mundo me conhece, né? Tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô muito feliz, né? Que não tinha casa para morar e através do ex-prefeito Galego foi que eu consegui minha casa, graças a Deus, estou muito feliz. Hoje eu moro na Vila Eduardo Campos, né? No residencial Eduardo Campos. Tenho minha casa, graças a Deus. Eu sonhava com uma casa com um quarto e Deus me deu uma com 2 quartos, banheiro, terreno, e eu estou muito feliz e quero agradecer primeiramente a Deus e ao ex-prefeito Galego, não só por a casa, por tudo que ele já fez por mim, pela minha família e por muitas pessoas dentro de Jurema. Pessoa simples, humilde, solidário, que faz muito pelas pessoas carentes, né? E mais, sem falar nos abraços, quando a gente precisava. Ele sempre tá ali na hora, parece que ele adivinha quando a gente tá precisando. Quero agradecer a Deus e a ele, que Deus proteja ele, que dê tudo certo para ele. Rosilda, você não precisa me agradecer. Você é uma grande mulher, é uma guerreira e Deus vai pelos seus. E você é uma delas, né? Então, nós vamos falar agora Lourdinha de Antônio Ponzi, conhecido por Antônio de Guilherme. É uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande quando se fala em ajudar as pessoas. E Lourdinha, ela não era funcionária da prefeitura, ela não era funcionária da ação social, simplesmente ela era uma voluntária. E Lourdinha, ela tem uma mão de fada para cozinhar. E certo tempo, eu vou deixar ela falar primeiro, para depois eu continuar. Então, Lourdinha, seja bem-vinda à nossa live. Nação Gabiru e todos que estão assistindo. Eu vim aqui falar um pouquinho do governo de Galego. Eu participei como voluntária em um sopão em 2007, 2008. Nós começamos um sopão na ação social. Galego, a gente começou no inverno muito frio. Aí Galego foi me convidar para mim fazer esse sopão. Galego disse, olha Lourdinha, tá tão frio em Jurema, vamos fazer um sopão. Aí eu aceitei, fui fazer esse sopão. Aí começou a canhadinho com 50 famílias. Com 50 famílias. Essas 50 famílias foi aumentando. Daqui a pouco a gente teve que também fazer para mandar para Queimadas. Aí Galego, a gente fazia e Galego mandava para Queimadas. Galego ia levar para Queimadas. Quando eu saí, porque eu só fiz 2 anos, terminou, quando eu entreguei já estava em 500 pessoas, 500 famílias, entre aqui e Queimadas. Em 2008, Galego dividiu, aí ficou aqui e em Queimadas. Dona Dice e Marcos ficou tomando conta da sopa de Queimadas.
Bom, pela necessidade das pessoas, no ano de 2007, mais ou menos, eu vendo aquela carência alimentar, a desnutrição das crianças, a desnutrição dos próprios adultos também, eu cheguei para a Lurdinha e disse: Lurdinha, vamos fazer o sopão? Ela disse: vamos, amigo. E me fez uma grande relação de panelas, de fogão, enfim, todos os apetrechos de uma cozinha. Agora, isso era tudo em tamanho gigante, porque nós começamos a fazer a sopa aqui em Jurema para 50 famílias. E era uma sopa saborosa. E muita gente ficava sentindo o cheiro dessa sopa e às vezes procurava saber onde era. Me lembro muito bem que nós começamos ali onde era a casa do finado João Salles, que a gente fazia o sopão naquela residência. E pela necessidade, nós também começamos a fazer esse sopão lá em Santo Antônio das Queimadas. Lurdinha deu toda a orientação como se fazer. Lá nós tínhamos Marco do Bar e Dona Disse, que eram as pessoas que preparavam essa sopa lá em Santo Antônio das Queimadas, e aumentou muito a quantidade de família pela necessidade do povo de Queimadas. O Queimadas tem uma quantidade maior de famílias em estado mais carente, né? E assim foi feito. Nós chegamos a atingir a marca de 500 famílias, recebendo sopão na segunda, quarta e sexta-feira, para poder ajudar essas famílias na questão alimentar, para tentar erradicar a desnutrição, né? Então, tenho muito que agradecer a você, Lurdinha, aquelas pessoas que hoje eu não lembro quem trabalhava com você, mas está aqui minha gratidão também. E também agradecer a Marcos, do Bar de Queimadas. A dona disse que Deus a tenha lá no céu. E assim nós pensamos e fizemos, né? Porque aquele momento exigia esse trabalho sendo feito aqui. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Gerimário, que ele é da Casa dos Cursos. A Casa dos Cursos que eu fundei no ano de 2009. Em 2009 eu fundei a Casa dos Cursos com Gerimário à frente dessa casa. Então, agora nós vamos continuar tomando nosso cafezinho saboroso e nós vamos ouvir nosso amigo Gerimário. Em nome de todos que fazem a Casa dos Cursos de Santo Antônio das Queimadas, desejo uma boa noite ao nosso pré-candidato galego e a todos os telespectadores, parceiros, amigos, colaboradores, cursistas, instrutores da nossa instituição Casa dos Cursos, e venho, por meio nessa noite, evidenciar a importância da Casa dos Cursos para todos os munícipes e todos os amigos que os procuram para se qualificar rumo ao mercado de trabalho. A Casa dos Cursos foi criada no dia 26 de outubro de 2009 por mim, pelo então prefeito da época galego, pelos médicos bolivianos, Dr. Orlando e doutora Rosemary, e nossas amigas Márcia Santos e Maristela Nanes, mobilizadoras da instituição Casa dos Cursos. E o principal objetivo de criar a Casa dos Cursos e manter a mesma durante 11 anos em desenvolvimento, o principal objetivo foi ampliar e fortalecer a promoção social do município, como também ampliar a função protetiva dos juremenses e fortalecer os vínculos familiares comunitários por meio das ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, para gerar renda, como também o desenvolvimento intersetorial do município de Jurema. A Casa dos Cursos hoje, de 2009 até a presente data, ela já atendeu mais de 10 mil pessoas. E o principal meio de chegar até essas pessoas foram trazer, principalmente, desenvolvimento,
para o homem do campo, né, os agricultores, artesãos, comerciantes, eletricistas, pintores imobiliários, encanadores, feirantes, pedreiros, agente comunitário de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, apicultores, piscicultores, veterinários, confeiteiros, culinaristas, operadores de computadores, operadores de máquina pesada, cabeleireiro, manicure, pedicure, avicultores, professores, auxiliares administrativos, recepcionistas, motoristas. Como também nós temos um trabalho hoje voltado para tanto a geração de renda, como também para atuar diretamente com famílias carentes, em doação de cesta básica, doação de roupa, doação de medicamentos, visitar pessoas carentes, trazer profissionais para ir de encontro com várias necessidades de pessoas que realmente necessitam. E o trabalho, tanto da instituição Senador Paulo Guerra, como da creche Irene Jordão de Almeida, foram e continuam sendo de fundamental importância para esse desenvolvimento da instituição. E o nosso pré-candidato Galego, na época, enquanto prefeito, abraçou a causa, vestiu a camisa e, graças a Deus e a todos os parceiros, como a empresa Marquinha Cosmético, empresa Bolo de Rolo Nordestino, o Sistema S, no geral, o Sindicato Rural Patronal, lá de Garanhuns. Temos também inúmeros parceiros, colaboradores, ONGs, que acreditaram no potencial da instituição Casa dos Cursos, e hoje nós temos um grande orgulho de dizer: Casa dos Cursos construindo um olhar na história, uma visão no futuro, trabalhando com o povo, para o povo. Agradeço imensamente nesse período que completamos 10 anos de Casa de Curso e trazer para cada um de vocês, cada um dos munícipes, essas conquistas que vem evidenciando, essas conquistas que vem destacando cada vez mais um trabalho que não foi fácil e não é fácil trabalhar política pública social, mas pode ter certeza, é gratificante quando você vê o resultado de inúmeras pessoas hoje que estão lá em São Paulo, em tantos outros estados, e nos liga dizendo: graças ao trabalho da Casa dos Cursos, graças à formação, à qualificação, que nós estamos hoje bem sucedidos no mercado de trabalho. E para o nosso pré-candidato Galego e nossos telespectadores, desejo um excelente café e vamos, se Deus nos permitir, continuar esse trabalho buscando evidenciar cada vez mais, ampliar, fortalecer a promoção social, fortalecer os trabalhos da política pública social, e podem ter certeza, a Casa dos Cursos está de portas abertas para todos, independente de quem realmente busque a sua qualificação. E podem ter certeza, vamos construir cada vez mais um olhar na história, uma visão no futuro, rumo ao desenvolvimento intersetorial. E muitíssimo obrigado a todos, cursistas, colaboradores, amigos, parceiros, instrutores, que acreditaram no desenvolvimento dessa instituição, acreditaram e acreditam no trabalho dessa instituição. Há 11 anos que eu estou à frente da gestão dessa instituição, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos que acreditaram e cada vez me apoiam e dá força para que a gente continue esse trabalho. Muitíssimo obrigado, uma boa noite, que Deus nos abençoe e estamos juntos, se Deus nos permitir. Vamos à luta e vamos trabalhar rumo cada vez ao nosso desenvolvimento para trabalhar e trazer mais e mais conquistas e resultados para o nosso município. Muitíssimo obrigado, uma boa noite. Bem, vocês viram aí uma parte do que nós fizemos na ação social, a forma que nós trabalhamos, né?
E, graças a Deus, tive uma equipe que me ajudou, tive uma equipe que soube realizar tudo aquilo que eu sonhava, que eu pensava em fazer em prol dessa população. E principalmente da população mais carente. Espero que vocês tenham gostado da live. Deem sugestões do formato. Eu queria apresentar aqui a vocês o novo cenário que foi construído especialmente para a nossa live. Quero agradecer especialmente ao estúdio BRD Arte Brinde, que pertence ao nosso amigo Danilo Salles e à nossa amiga Rayane. Muito obrigado, porque ficou um belo trabalho. Abrilhantou mais a nossa live. Eu estou vendo aqui que vocês estão vendo minha família aqui junto comigo, que é a base maior da nossa vida. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pelos grupos, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Vocês que nos acompanham, que me dão aquele apoio, aquela força, aquela alegria de compartilhar junto comigo todos esses momentos que nós vivemos aqui em Jurema. Quero agradecer também aquela galera lá de Recife, a família de seu Dona Machado e Dona Kena. Quero abraçar a todos, não é, que estão aí nos assistindo. Quero agradecer aquelas pessoas que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, que estão em todo o Brasil, nos assistindo e nos vendo e tendo a paciência de nos ouvir aqui nessa live. Quero agradecer a Simone Pereira, que ela que nos envia fotos, que nos ajuda com as músicas, que nos ajuda a editar esse programa. E também quero agradecer, um agradecimento especial a essa equipe top que está me assessorando com o marketing. Quero agradecer a Gileno, a Josimar, a Wesley, Humberto, Danilo Salles, Gustavo, Gilmar, Pedro, Sabrina, Ana Flávia, Débora, Victória e Andressa. Andressa é quem prepara esse cafezinho saboroso, é quem prepara a mesa com um bolo maravilhoso. Tem até pão de queijo aqui para a gente comer, né? Então, quero agradecer a essa equipe que me dá esse suporte para que eu possa chegar até você. E a próxima live nossa é sobre esporte e cultura, que vai envolver um segmento da juventude, daquelas pessoas mais jovens que que praticavam esporte, que praticavam a cultura, com teatro, com danças, com música, com aula de música, canto, e até o próximo sábado. Não esqueça, você pode dar sugestões, você pode entrar na nossa live, e eu quero fazer uma enquete aqui, pedir a vocês, já orientei aqui a equipe, e fizesse uma enquete se vocês preferem a live com os comentários ou sem os comentários. Eu adianto a minha opinião, né? Que eu prefiro que seja com os comentários. Mesmo aquele comentário que não nos agrade, mas que nos ajude a melhorar cada dia mais. Deixa eu ver o que mais. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, está nos vendo. Você que está aí na sua casa, com a sua família. A você que está nas lanchonetes, nos bares. Eu sei que tem bares aí em todos os cantos, com a televisão ligada, com o pessoal assistindo, como se fosse um jogo do Brasil. Quero agradecer a cada um que participou dos vídeos e essa semana faremos novos vídeos. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Amém. Ele é o cara que merece
ser o vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. Ele é o cara que o povo sabe que é capaz. E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais. Ele é a fé, a esperança, o sonho da gente. E eu tô com ele, não abro, ele é competente. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Ele dispara na frente, é com ele que eu vou. Campeão, vencedor, o povo está do seu lado, você tem valor. Campeão, vencedor, agora me dá um abraço, você já ganhou. Ele é o cara que merece ser o vencedor.